Dali para frente, os servos foram se tornando todos maus, como aqui em cima a gente lê no verso 48. Aquele servo sendo mau por causa da tentação da espera, da demora, sendo ele mau, ele disse, eu vou esperar o quê? Ele não vem para pegar o que é dele. Se ele não vem para o que é dele, o que era dele agora é meu. Igualzinho os arredatários da vinha, do campo, da fazenda, foi a mesma lógica, ele está demorando a voltar. Um dia isso foi tudo dele, mas como ele não voltou e demorou demais a voltar, agora é tudo meu. A mesma coisa aqui com o servo mau. Consigo mesmo ele considerou, ele está demorando demais, então isso é meu. Aí mudou o comportamento porque ele já era mau. Como eu gastei um tempo aqui dizendo, tem gente que eu vi começar muito bem e terminar muito mal, porque já eram tendentes à maldade. Quando o indivíduo já tem essa tendência, mas ele vive no meio de gente muito santa, boa, limpa e justa, ele não tem espaço, ele é forçado praticamente pela bondade coletiva a seguir numa linha reta do Evangelho. Mas quando ele vem num tempo frouxo e tem essa demora, e tudo está cercado de relatividade, ele começa a conversar com ele mesmo e chega a uma conclusão egótica. Se é dele e ele não vem buscar o que é seu e está demorando tanto, sei lá se ainda vem, ou se fui eu que entendi mal, mas entendendo bem ou mal, agora tudo é meu. Quando ele quiser, ele chega e que tome conta do que ele quiser tomar. Agora, enquanto ele não chegar, quem vai usufruir sou eu. E se alguém objetar, ele espanca, como espancava aqui os companheiros. Se alguém protestar, eu esmago, porque agora tudo passa a ser meu. A comida, a bebida, o dinheiro, as propriedades, a riqueza. Tudo que eu peço em nome de Deus é meu. Meu sobrenome virou Deus e a maldade assim se manifesta. E ela é tão óbvia o tempo todo, foi assim no Velho Testamento, foi assim que fizeram com Jesus e o mataram, foi assim nos dias dos apóstolos, foi assim o tempo todo, ficou institucionalizadamente assim do quarto século para cá, e a gente viu oscilações. Eu cheguei ao ponto de dizer que o tempo da minha conversão foi um tempo extraordinariamente precioso, porque a gente teve uns 25, 30 anos, talvez, no máximo 40 anos, de uma média de razoabilidade ponderada e de fidelidade e de prudência e de ensino e de temor e tremor diante da revelação do amor de Deus que nos favoreceu, promovendo e provendo uma das gerações mais maravilhosas da história, que foi a que nasceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, alguns no início da Primeira Guerra Mundial, e viveram até o final do século XX, com os quais eu tive a melhor amizade. E foi um dos melhores tempos. Só não verifica isso quem não compara para trás e quem não olha com clareza e enxerga para frente, e muito menos enxerga o hoje, onde está tudo estragado e devastado e apostatado, por causa da tentação. Tardou o noivo. Tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Cansa mesmo. Como eu já disse ontem, só repito rapidamente agora, cansa a todos. Ontem eu falei que durante o curso desses 52 anos de pregação, houve umas 5 vezes na vida em que eu fiquei mais ou menos uma meia hora fazendo perguntas sobre se ele não estava demorando. Eu disse ontem e vou repetir hoje, não foi 1 hora, nem 2 horas, nem um dia inteiro, nem um ano todo. No máximo alguns minutos, porque o meu coração nunca sofreu. Isso é uma bênção divina maravilhosa, mas eu nunca sofri dessas expectações. Eu me soube garantido por Jesus. Seja ele vindo para mim, seja eu indo para ele, tanto faz, para mim é uma coisa só. O que importa é estar com ele e saber que ele habita em mim. Porque ele habita em mim, eu já estou resolvido. E porque eu estou indo na direção dele, eu já estou resolvido. E se antes de eu ir na direção dele, ele vier na minha, no espaço-tempo, está tudo resolvido também. Eu não tenho o que perder, portanto eu não tenho o que perguntar. E sou eu, com a paz que eu tenho. Mas eu conheço. E com o passar do tempo, o indivíduo se converte, fica apaixonado, todas as noivas estão de olhos abertos, cheias de louvor, de adoração, de carinho, meu Deus, Jesus,
eu encontrei, que coisa linda, os anos vão passando, aí o cara começa a estudar teologia, aí começa a estudar as várias linhas de escatologia, aí vai, aprende uma eclesiologia nova, uma igreja com propósitos, que evolui para uma igreja com alvos de grandeza, que vai se configurar como uma igreja que se torna grande, o objetivo é se tornar mega, ter o máximo de recursos possível para que se justifique o estilo que se queira empregar e manifestar pela liderança daquela igreja. Como começou tudo assim, bem devagar, até que de repente chega a hora da loucura geral. Quando o disfarce da sandice dá lugar à insanidade rasgada e absoluta, e aí o cara fica mal mesmo, ou então assume que se ele não veio pegar o que é dele, o que era dele agora é meu, ou pelo cansaço todo mundo dorme. É um dos cenários que Jesus cria agora aqui, é o sono, é o desânimo, é o desinteresse, é a desesperança, é a falta de olhar perspectivo, é a perda da exultação da esperança, é a não empolgação mais com erguer os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Quando essas coisas começarem a se manifestar, aí você espera, mas o fim não será logo, mas o fim não será logo, mas o fim não será logo. Não será ainda, haverá ainda outro tempo, e outro tempo, e outro tempo, e outro tempo, e mais gravidades, e mais gravosidades. Ou o indivíduo vai e se torna mal, ou alguns não aguentam. Por isso aqueles dias serão abreviados, porque senão ninguém suportaria. Mas mesmo com todas as graças e manifestações do Espírito Santo durante a espera, durante o hiato, todavia, Jesus disse que chega uma hora, chega um momento em que a alma humana cansa. E aí vem essa sonolência da desesperança. Aí parece que a vida toda vai ficando noite. E ele tarda em vir ter conosco. E nos deixa como lá em João 6. Os apóstolos ficaram naquele barco. Leia João 6. Já se fazia tarde, diz lá, e Jesus não vinha ter com eles no escuro. Já se fazia escuro e Jesus não vinha. E os ventos eram contrários, as ondas, tudo era contrário. E o barco não saía do lugar, estava a ponto de sossobrar. O coração deles entrou em desmaio. E Jesus não vem. Aí quando Jesus aparece na escuridão da noite, ainda é confundido com um fantasma. Começam a maioria já não reconhecerem mais nem a sua voz. Mesmo quando ele diz, não temais, sou eu, tem de bom ânimo. Ainda tem quem diga, se és tu mesmo, manda eu ir andando sobre as águas te encontrar. Me dá uma prova. Porque até a familiaridade da voz dele, dos atos dele, dos modos dele, de tudo dele, chegar daquele jeito, para qualquer um seria uma anomalia, mas para ele, depois de tudo que os apóstolos tinham visto ser, fazer e realizar, deveria ser normal. Mas não era. Eles tinham perdido todas as expectativas e todas as leituras e toda a eficiência cognitiva em relação a interpretarem Jesus corretamente na noite escura do tempo e da história. Porque o noivo tardava. Todas as noivas foram tomadas de sono e adormeceram. Eu faço parte, você também, de uma geração de gente que está dormindo. A grande maioria dos que deveriam estar acordados, apercebidos, vigilantes, não estão percebendo as consequências do tempo da espera. As consequências da orgia, as consequências da embriaguez, as consequências do consumismo, do materialismo, da busca visceral e apaixonada pelos empoderamentos variados
e não perceberam como isso vai matando o fogo do espírito, a chama da alma. Chega a um ponto em que todo mundo está acordadamente funcional. Preste atenção no que eu estou dizendo. Todo mundo está acordadamente funcional, mas é só funcionalmente. Jesus chama essa geração de mortos, sepultando os seus próprios mortos. São funcionais, levantam para trabalhar e sabem ganhar dinheiro, e se ocupam no máximo das coisas desta vida. Mas como Paulo disse em 1 Coríntios 15, por perderem a esperança na ressurreição, na volta do Senhor, na transcendência, na sobrenaturalidade, na habitação do Espírito no coração, por perderem toda essa vivacidade espiritual, que é o grande legado de vitória que a gente recebe para aguentar e suportar todas as coisas e permanecer inabalável, a maioria dorme. A maioria cansa, desiste. Eu já vi muita gente que não ficou má, mas ficou dormente. Cheio de gente dormente, gente boa, gente santa, mas que ficou dormente, que perdeu a sensibilidade. A gente que começa a dizer, Caio, não é tanto assim não. Não precisa tanto. Não precisa essa santidade. Não precisa esse compromisso todo. Não precisa essa raiz tão profunda. Não precisa a manutenção dessa efervescência de graça apaixonada no coração. Pelo amor de Deus. Jesus também tem que se tocar e vir pegar o que é dele. Do contrário, não há quem aguente. E tem muita gente que não é capaz de falar isso, mas é assim mesmo que pensa. E é assim mesmo que vive. E reage, se manifesta. Porque todos praticamente adormeceram. Como Paulo, já escrevendo aos Tessalonicenses, foi a primeira carta que ele escreveu, é a primeira carta do Novo, o primeiro texto do Novo Testamento, é a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, a segunda também. São textos dos mais antigos do Novo Testamento. Muito mais antigos do que os evangelhos, do que isso tudo. E é onde Paulo fala e usa essa analogia da virgem que dorme. Ele diz, nós não somos da noite, nós somos do dia, nós não somos do sono, nós somos dos que acordam, vivem acordados. Nós não somos dos que desmaiam e desfalecem, nós somos dos que se mantêm atentos. Cuidado, porque a noite está chegando para muitos de vocês que estão desanimando. E isso não tinha nem virado ainda o primeiro século. Ainda se estava no século da ressurreição histórica de Jesus, e Paulo já escreve dizendo, olha o que está acontecendo. Porque todas as gerações tiveram a recrudescência de todas essas parábolas, outra vez, outra vez, e outra vez, e outra vez. Elas são recorrentes e crescentes, e vão se tornando cada vez mais dilatadas, mais globalizadas, mais generalizadas. E nos nossos dias elas atingiram extensão, comprimento e alcance em todos os níveis como nunca antes. Por causa da tecnologia, por causa do apicanamento planetário, por causa das comunicações instantâneas, por causa do fato de que qualquer idiota é dono de uma televisão na mão dele para falar as maiores barbaridades. Aí tem uma audiência enorme de idiotas que dão toda a ênfase para divulgar aquelas idiotices, de modo que quanto mais loucura, quanto mais insanidade, quanto mais burrices e mais burros, quanto mais alienação, mais alienados, de modo que isso tudo só cresce para ficar pior. E o sono, quase inacordável. Você sacode, mas as pessoas não despertam, não acordam. Adormeceram todos. Será que você tem a coragem de enxergar e de admitir que o que você chama hoje de fé é um estado de sono alfa? Você não está, eventualmente, naquele sono REM profundo,
que é quase uma morte. Mas a grande maioria dos que não estão em sono em estado REM, em estado profundo, estão, no entanto, vivendo um sono em estado alfa. Não chegam a estar acordados e não estão completa e profundamente adormecidos, mas perderam a vigilância, perderam o discernimento, perderam a atenção a uma mortalha, a uma membrana, a uma camada. No melhor cenário dos que estão adormecidos em sono alfa, porque tem gente em sono profundo e tem até aqueles que entraram já em catatonia inacordável, indespertável. Mas esses que adormeceram, sendo gente boa, todavia perderam muito discernimento. Eu vejo muita gente boa que eu sei que em estados de lucidez total, como no passado, não cairiam em determinadas idiotices, quando eu vejo o cara tá lá dentro do buraco. Dizendo, rapaz, eu dei um mole e caí aqui, me puxa daqui, por favor, e você vai e tira. Mas perplexo, como é que ele conseguiu, como é que ela conseguiu, depois de saber tanto, depois de ter ouvido tanto, depois de ter entendido tanto, ter caído nesse estado de sonolência alfa. Todos adormeceram. O problema é que à meia-noite o noivo vai aparecer. Só que ninguém sabe quando é essa meia-noite. Essa é uma noite longa, é uma noite finlandesa, é uma noite na Groenlândia, é uma noite na Noruega, é uma noite, de fato, de uma Iceland. É uma noite em Reykjavik. Aquelas noites que duram meses. E o mundo está vivendo noites imensas, profundas, de treva, de escuridão, onde você procura alguém que ainda veja alguma coisa, mas mesmo quem via está em estado de adormecimento, está em sono alfa, está em numbness, está com aquela dormência espiritual, perdeu muito da sensibilidade original. E tanto mais quanto o noivo vai tardando, mais profundo esse sono vai se manifestando. E aí eu pergunto a você outra vez, dá para você perceber ainda, nesse estado de sonolência em que você está, de cansaço, de semidesistência, de desenergização, de perda de musculatura espiritual total, de envelhecimento das suas esperanças, numa incapacidade de se levantar contra a demora e ser capaz de esperar contra a esperança. Como se diz que foi a esperança de fé de Abraão que, contra tudo e todas as evidências, creu que a promessa de Deus haveria de se materializar. Mesmo que ele próprio já não tivesse mais a menor condição de ser o condutor humano da promessa e nem a mulher dele, mas ele cria num milagre. A promessa virá, a promessa vai se cumprir. Me responda. Você entrou nesse estado de sono, de cansaço? Eu vejo aqui a quantidade de gente que ama ouvir o que eu estou dizendo. Que me ama e me ama ouvir, ensinar o Evangelho. Mas os seus corações não são mais como eram há anos atrás, onde essa palavra os acenderia o ano inteiro em chama de esperança vigorosa. E hoje, talvez no fim do dia, eles já tenham esquecido, porque tem uma dormência crescente. O problema, minha gente, é que a meia-noite vai chegar.
e ninguém sabe quando esse sino vai badalar.